Beleza, voltamos, né? Agora o artigo terceiro e, por fim, o artigo quarto. O artigo terceiro fala que ao condenado e ao internado serão assegurados, né? Todos os direitos não atingidos pela sentença ou pela lei. Isso aqui você tem que pensar o seguinte: ó, ele tem direitos? Tem. Então, como regra, eles serão assegurados todos os direitos, né? Inerentes a ele, por exemplo, sua condição humana e tudo, né? Aqui tem a ressalva, claro, os não atingidos pela sentença ou pela lei. Porque se ele está cumprindo uma. Se ele está cumprindo lá, por exemplo, a restrição de liberdade, é claro que ele não vai ter direito à liberdade, né? O direito de ir e vir, né? Então, ele tem todos os direitos, exceto os não atingidos pela sentença ou pela lei, né? Porque a própria, porque a própria lei ela impõe sanções, né? Por exemplo, a restrição de liberdade, né? Parágrafo único, não haverá distinção de natureza racial, social, religiosa ou política, né? Aquela questão que a gente falou sobre a questão da individualização da execução penal, ela não abrange essa questão racial, social, religiosa ou política, mas sim a questão, por exemplo, de idade, as condições pessoais da pessoa, questão de sexo, né? Entre homens e mulheres, que eles não devem cumprir no mesmo estabelecimento prisional. Então a gente vê aqui que tem mais essa questão racial, social, religiosa ou política, mais questões mais humanitárias, beleza? O Estado deverá recorrer à cooperação da comunidade nas atividades de execução da pena e da medida de segurança. A gente vai ver que o que cai bastante em prova mesmo é daqui para frente é basicamente lei seca, beleza? Vamos lá. Acerca do objeto e da aplicação da lei de execução penal, é incorreto afirmar que a alternativa é incorreta, beleza? A execução penal tem por objetivo efetivar as disposições da sentença ou decisão criminal e proporcionar condições para a harmônica e integração social do condenado e do internado. Beleza, esse aqui é o artigo 1º que a gente viu, né? Então, a partir de agora, a gente vai ver que a gente vai ficar repetindo, batendo em algumas questões que reforçam o artigo 1º, reforça o artigo 2º. Então, o objetivo do curso é exatamente esse, né? A gente vai avançando nos dispositivos e vai revisando o que a gente viu anteriormente. Então, a gente consegue tanto estudar assuntos novos, quanto também a gente ficar revisando o que a gente já viu, beleza? Então, aqui é o artigo 1º, item tá certo, né? A gente quer o errado. Ao condenado e ao internado serão assegurados todos os direitos não atingidos pela sentença ou pela lei. Foi o que a gente viu aqui no artigo 3º, beleza? E a jurisdição penal dos juízes ou tribunais da justiça ordinária em todo o território nacional será exercida no processo de execução na conformidade desta lei e do Código de Processo Penal. Beleza, isso aqui é o que está no artigo 2º, né? Não haverá qualquer distinção de natureza racial, social, religiosa ou política. Beleza, que está no artigo 4º. No artigo 3º, né? Na verdade, o parágrafo único. Esta lei aplica-se igualmente ao preso provisório e ao condenado pela justiça comum estadual, quando o recolhido estabelecimento sujeito à jurisdição ordinária, né? Aqui o item está errado, né? A gente vê que esta lei aplica-se igualmente ao preso provisório e ao condenado pela justiça comum estadual, quando recolhido do estabelecimento sujeito à jurisdição ordinária. A questão ficou meio chata, porque aqui, na verdade, ele só colocou aqui o único erro da questão foi falar sobre a justiça comum estadual. Mas, de certa forma, ele cumpre sim, né? Só que aqui o erro da questão é pela literalidade, né? Porque ela fala que é ao condenado pela justiça militar, né, ou eleitoral, quando recolhido estabelecimento sujeito à jurisdição ordinária, né? Então a questão aqui foi até de certa forma infeliz, mas para ver como é que as questões cobram, ó, questão para estagiário, hein, de direito. Então ficar muito atento aí, né? Pelo menos eu acho que é estagiário, né, tá aqui. Quer ver, ó, como tratar a lei seca? Vamos voltar lá, ó. Ó, essa lei aplica-se igualmente ao preso provisório e ao condenado pela justiça eleitoral ou militar, beleza? E não ao condenado pela justiça comum, que é o que ele falou, né? Comum estadual. Mas isso aqui não seria, de certa forma, errado, né? Não está de acordo com a lei, né? Mas, beleza, é isso aí.
Tanto é que ao nível de erro, mais de 53% das pessoas erraram, né? Questão mal elaborada, né? Mas é isso aí, ficar atento a essas questões também na prova, né? Isso aí acontece e a questão não foi anulada, né? Temos que conviver com isso. E DECAN, Polícia Penal, 2017. Segundo a lei 7.210, a LEP, né? É incorreto afirmar, de novo, que é a alternativa errada, beleza? O Estado deverá recorrer à cooperação da comunidade nas atividades de execução da pena e da medida de segurança, justamente, que a gente viu lá no artigo 4º, beleza? A execução penal tem por objetivo efetivar as disposições da sentença ou decisão criminal e proporcionar condições para a harmônica integração social do condenado e internado. Ó, a partir de agora você já viu que vocês já decoraram o artigo 1º, né? Isso aqui se repete bastante, né? Então, item certo. A lei de execuções penais não aplica-se ao preso provisório. Opa, aplica-se sim, né? Então aqui já está o erro, né? A gente queria a errada. Então essa daqui, né? Esse aqui tá certo. Ao condenado e ao internado serão assegurados todos os direitos não atingidos pela sentença ou pela lei. Não haverá qualquer distinção de natureza racial, social, religiosa ou política. É isso mesmo, beleza? VUNESP. A execução penal tem por objetivo efetivar as disposições da sentença ou decisão criminal com o fim de. Qual é essa finalidade? Obter a cooperação da comunidade? Não. O objetivo não é esse. Classificar os condenados segundo seus antecedentes? Também não. Aplicar-se unicamente ao preso provisório? Não. Proporcionar condições para a harmônica integração social do condenado e internado. Sim, essa é a dupla finalidade lá do dispositivo do artigo 1º, né? Efetivar as disposições da sentença ou decisão criminal e proporcionar as condições para a harmônica integração social do condenado e internado, né? Beleza? Gabarito letra D. Assegurar ao condenado e internado todos os direitos não atingidos pela sentença? Não. Vocês observam que tem isso aqui também, né? Mas isso aqui não é a finalidade, né? A finalidade lá da execução penal é proporcionar condições para a harmônica integração social e também que ele efetive as condições do cumprimento da sentença, né? Beleza? Aqui, ó, 25% das pessoas erraram. É aquela coisa que eu falei. Quando ele coloca alguns dispositivos da lei que existem na lei, mas não tá vinculado ao que ele cobrou, ao objeto de cobrança, muitas pessoas acabam marcando o item porque viu, né? Mas não se atentaram ao que foi perguntado. Beleza? Por fim, a FCC, a lei da LEP, né, dispõe que a execução penal tem por objetivo efetivar as disposições da condenação criminal e proporcionar condições para a harmônica integração social do condenado, artigo 1º, como nítido do item 13 da respectiva exposição de motivos. Tem-se aí por inteiro tributa a teoria da pena denominada a gente viu que é a pena mista ou eclética, né? Porque lá a gente vê que é poli, né? Ela é polifuncional, né? Que foi o que a gente viu aqui, ó. Ela tem tríplice finalidade, né? Ela é polifuncional. Então ela tem a finalidade retributiva, preventiva e reeducativa. Então é por isso que é chamada de mista, né? Ela tem várias finalidades e ela não é só uma. Então ela não. Só de você saber que ela não é mais de uma, já dá para matar, né? Porque moderna a gente não falou, o que tá errado. Taliônica a gente também não falou. Prevenção geral também não. Prevenção especial. Então a finalidade dela é que ela tem uma tríplice finalidade, né? Ok, fala que tá até no item 3 da respectiva exposição dos motivos, né? E justamente é o que está lá, né? A gente tem a questão da imposição e aplicação da pena, a gente visa a sociedade, a gente tem esse caráter preventivo, visando a sociedade, o caráter também especial, imposição e aplicação da pena, e também a questão reeducativa, sabendo que a pessoa vai ter que voltar à sociedade e precisa dessa ressocialização do condenado e uma reeducação para o reingresso à coletividade, beleza? É isso aí. Essa foi a última questão. Vocês viram que a gente volta e meia a gente acaba batendo no artigo 1º, ó. Artigo 1º, aí essa questão foi o quê? Foi um pouco mais aprofundada, né? E a gente sempre volta, ó. Questão para procurador, né? FCC, ó. 47% de erro. Cara, questão um pouco mais complicada, né? Mas
É isso aí, o que caiu em prova em si, a gente precisa. Aqui, só para vocês se aterem, né? Eu não vi nenhuma questão de polícia que caiu esse conceito. Todas as questões de polícia foram voltadas para a literalidade do dispositivo. Aqui foi questão para procurador, eu coloquei porque apresenta um pouco o conteúdo de uma forma mais avançada. Eu achei importante colocar para a gente também ter um domínio do conteúdo, beleza? Mas a gente vai ver que o que cai em prova mesmo é lei seca. Ficar batendo bastante na lei seca, beleza? Até a próxima aula. Falou!